O Desabrochar de um Sonho. É um dorama. É muito bom. É de música. E quem gosta de música vai gostar desse dorama. Então, vamos lá ver. Bom, o dorama começa com uma moça. O sonho dela é ser professora. Ela sempre correu atrás desse sonho. E desde então ela conseguiu ir numa escola para substituir um professor, conseguiu dar aula para os alunos dessa escola. Nela, ela conhece o Dan, um dos alunos dessa classe que ela foi substituir, o professor, né, que faltou. E aí ela conhece o Dan através de uma situação meio que inusitada, sabe? Ele estava numa sala de música, né? Nas escolas japonesas geralmente tem salas de música, enfim. E ele estava fazendo uma melodia. E já era assim um pouco tarde, e ela estranhou, né, o barulho, enfim, e foi lá ver, né, o que estava acontecendo, quem era que estava lá, né? E no meio do caminho ela deixou cair um copo. E aí o menino se assustou, né? Porque pensou quem estava lá, né? E acabou descobrindo que era a Asuka, que é o nome dessa professora, dessa moça. E aí ele se assustou e saiu correndo. E aí ele deixou o gravador, que ele estava gravando a melodia. E aí ela conseguiu escutar tudo. E aí ele ficou desesperado porque ele tinha deixado o gravador na escola e ele voltou correndo, sem saber o que fazer. E ainda ela estava lá na sala de música e esperando para que ele voltasse para pegar o gravador, no caso. Ele voltou e deu de cara com ela. Ele tomou um puta de um susto e ela disse para ele que gostou, adorou a melodia e que ele deveria seguir com o sonho dele, de querer ser músico, enfim, né? Porque é um sonho dele, né? De ter uma banda, de ser famoso. E ela apoiou, né? Mas ele ficou na defensiva e falou: não, você tá doida, né? Não, ele não falou assim, né? Você está doida. Mas assim, né? Até parece eu, músico. Isso daqui é só uma melodia, não tem nada a ver. E assim seguiu o dorama. Até que ele encontra com alguns meninos que também estão tentando essa vida de músico, poder tocar em alguma banda. Eles pensaram, por que não a gente se juntar e tentar e ver no que dá, né? E nesse processo, eles moravam num dormitório, e aí eles estavam precisando, o moço que cuidava do dormitório, eles estavam precisando de uma governanta para colocar ordem na casa, digamos assim, sabe? E aí a professora Asuka, ela também estava precisando de outro emprego, né, para poder ali se sustentar ali também na vida. E aí o que aconteceu? Ela acabou parando nesse lugar aí onde os meninos moram. E ele, o Dan, ele toma um puta de um susto, porque você imagina, tipo assim, a professora governanta, não faz sentido isso. E aí eles começam a ter um jogo ali de amizade, porque ela começa a ver o interesse dele realmente pela música, dos outros garotos, ela começa a criar uma certa amizade, é, um pouco difícil, né? Porque é tudo adolescente, no caso, né? Então é mais difícil, às vezes, você criar um certo vínculo com o adolescente. Mas acabou que deu certo, eles conseguiram se entrosar, conseguiram ter essa amizade, principalmente ela e o Dan, que o Dan, ele era uma pessoa extremamente difícil de lidar, muito revoltado, muito, assim, arisco, né? Então, assim, ele não conseguia se soltar, né? Assim, ser mais cativante, mais solto, né? E ele, assim, tinha essa dificuldade e os outros meninos eram mais soltos. Com essa amizade da professora com ele, né, dessa proximidade, ele começou a melhorar um pouco, né, e ficar um pouco mais solto com relação à banda. E nisso, eles são chamados para fazer parte de um concerto, assim, sabe? Eu não sei explicar direito. E tinha outra banda, né, no caso, que eles estavam ali duelando, né?
E foi super legal nesse aspecto, porque a outra banda já era mais vivida, já era mais assim, tinha mais tempo, né, de carreira, e eles super iniciantes ali, né, tipo naquela vibe assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eles assim, com aquela garra e determinação, né, vamos lá, vamos, trabalhando, e assim, eles não paravam um segundo, eles muito determinados, eles acordavam cedo, faziam exercício físico até demais e ensaiavam todos os dias as músicas, e ensaiavam coreografias. Nossa, era uma coisa assim muito intensa, assim, sabe? É como se fosse um BTS, eu acho, talvez, assim, sabe, uma coisa bem intensa desses ídolos de música mesmo. Só que assim, nos concursos, né, nos shows das apresentações, era sempre um pouco mais difícil, né, para eles se apresentarem, porque eles eram uma banda relativamente iniciante, né? Então sempre a banda mais velha, né, a banda com mais experiência acaba se destacando mais, né? E o sonho deles era que se destacassem, né? E aí um empresário apareceu, ele pegou e falou assim: vamos tentar, vamos, né, fazer acontecer. E os meninos ficaram assim enlouquecidos, né? Claro, óbvio, né? No entanto que depois disso, né, depois que o empresário deu essa ajuda aí, tanto emocional quanto, né, de investimento, os meninos explodiram, assim, tipo, fizeram um sucesso, assim, que surreal, assim, sabe? Eles começaram a fazer shows, sabe? Começaram a ter fãs enlouquecidas, assim, uma coisa surreal. E eles ficaram super deslumbrados, né? Porque eles não imaginavam o tamanho da proporção, sabe? E nisso, eu acho que o Dan teve algum. Ele estava, acho que, se boicotando, porque ele acabou desistindo da banda. Assim, do nada. Sabe? Uma coisa assim: oi, tudo bem? Não quero mais isso pra mim. E todo mundo ficou muito assustado, porque, né, ele é um dos principais da banda, né? Então aí eles começaram a entrar numa crise emocional maluca ali. E foi muito bizarro, assim, porque estavam no auge ali, sabe? Tava indo tudo tão bem e resolveram do nada meio que jogar tudo pro alto. Então, poxa, né? Houve assim, né, uma discórdia assim, que um achava que o outro não era bom e o outro achava que ele próprio não era bom, então que ele não ia participar também, se um não fosse, o outro também não ia. Então assim, um caos, assim, se transformou num caos real. E isso com a Asuka no meio, tá? Tipo assim, detalhe, né? Então, ela ficou doidinha ali no meio sem saber o que fazer. Em resumo, assim, da história, o sonho deles sempre foi cantar, sempre foi estar ali no palco com as fãs, eles gostavam muito daquilo. Foi, eu acho que uma crise existencial mesmo, acho que eles se deslumbraram e acho que devem ter tomado um susto, um sentimento que às vezes nós todos temos, né? Tipo, que a gente para pensar, a gente fala, meu Deus, isso tudo está acontecendo comigo, será que eu mereço? Será que eu não mereço? Mas aí no final, assim, na moral da história, o que aconteceu? Eles acabaram continuando com a banda, não desistiram do sonho deles, e como a Asuka também não desistiu do sonho dela, acabou continuando como professora. E ela também, uma pessoa que a Asuka nunca parou de sonhar também, ela era uma pessoa muito sonhadora, ela sempre correu muito atrás de tudo que ela sempre queria, e ela também nunca desistiu de sonhar e sempre seguiu o coração dela. E no final, ela e o Dan ficaram muito próximos mesmo. E assim, é um dorama lindo, é uma história linda, é uma história que envolve música. Para você que gosta de música, para você que quer às vezes iniciar nessa carreira de músico e, né, conquistar algo assim relacionado à música, é um drama muito interessante para você assistir.
E sonhar também, né? Com quem, né? Um dia eu também posso, entendeu? Não parar de sonhar. E isso me deixou, é um dorama que mexeu muito comigo. E eu tô muito feliz aqui por poder contar essa história para vocês desse dorama. Muitos outros doramas estarão por aqui, que eu vou contar um pouco da história. Então, um beijo para todos vocês e até mais e assistam esse dorama. Você não vai se arrepender, tá bom? Beijo, tchau!